Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo mais um vídeo para a gente analisar os principais assuntos do dia do Mengão Queridão. Desde o jogo contra o Atlético do Paraná, uma discussão tem tomado conta das redes sociais rubro-negras. Pedro ou Gabigol? Quem merece a titularidade hoje? Dá para jogar com esses dois jogadores na equipe do Mengão Queridão? Dá para fazer esses dois jogadores atuarem juntos? Por que o Gabigol está saindo tanto da área? Ele sempre saiu, começou a sair mais agora por orientação do Tite visando a Copa do Mundo? Vamos discutir sobre tudo isso, mas com mais opiniões, fazendo aqui aquele pai bola que a gente costuma fazer sempre no nosso canal aqui, com alguns comentaristas esportivos de outros canais. Vamos pegar hoje a ESPN, onde estava lá o Mauro Naves, o João Guilherme, o Pascoal e o Zinho. Vamos ver o que eles pensam a respeito disso e vamos entrar num debate. Mas antes eu queria perguntar para vocês uma coisa. Tá vendo essa camisa do Flamengo aqui? Eu adoro essa camisa. Coloca aí nos comentários qual é o grau de problemas que eu tenho para achar essa camisa lindíssima, para adorar esse manto sagrado aqui. Coloca que eu quero saber, esse manto azul e amarelo remete às cores originais do Flamengo, que era lá atrás azul e amarelo. Há várias histórias contadas para o Flamengo ter deixado de ser azul e amarelo e passado a ser vermelho e preto. Uma delas é que o valor do pano dourado e azul eram muito caros e o vermelho e preto era mais popular, preço mais acessível. Por isso, eles trocaram as cores do clube, mas essa é apenas uma das lendas históricas da troca de cor do Mengão. Aqui do lado também tem uma maravilhosa, que é da Olímpicos, uma das que eu acho mais bonita de todas. Lá em cima tem a camisa de 95 da Umbro, que o Romário usou muito, Edmundo, Sávio, usaram bastante essa camisa. Coloca aí nos comentários se eu sou maluco por adorar essa camisa azul e amarela aqui. Mas vamos lá, bora ver o que os caras da ESPN falaram pra gente poder comentar em cima do assunto, beleza? Vamos ver aqui então. Vamos soltar aqui o que o João Guilherme está falando. Boa noite a todos. O Pedro já está merecendo mais chances e merece virar titular do Flamengo. Quando ele entra, ele está fazendo mais coisas do que o Gabigol. Isso daí foi uma pergunta de um espectador para o João Guilherme e ele está repassando essa pergunta para a bancada dele lá, tá? O que mostra para vocês aquilo que eu falei. Tá tendo discussões nas redes sociais sobre Gabigol ou sobre Pedro. Mas para o debate não ficar errado, para o debate não ficar em cima de números fantasiosos, em cima de algo superficial, eu quero trazer os números do Pedro e do Gabigol para vocês, tá? Vou trazer só do Brasileiro e da Libertadores. No Brasileirão, o Pedro fez 7 gols, deu 4 assistências. Em 21 jogos que o Pedro fez, 13 como titular. Já o Gabigol fez 6 gols no Brasileiro, deu 2 assistências, mas apenas em 9 jogos, 9 como titular. Então, em muito menos jogos, o Gabigol fez 6 gols, 1 a menos só do que o Pedro. Na Libertadores, o Pedro fez 2 gols, não deu assistência em 9 jogos jogados. Já o Gabigol fez 10 gols, 4 assistências em 12 jogos atuados pela Libertadores. No total, o Pedro tem 30 jogos e 9 gols, o que dá uma média de 0,23 gols por jogo. Já o Gabigol tem 21 jogos e 16 gols, o que dá uma média de 0,76 gols por jogo. Mas a verdade é que nos últimos 4 jogos, o Pedro fez 4 gols, o Gabigol não fez gol nenhum. Mas queria deixar só os dados para vocês terem a noção real do que acontece com o Pedro e do que acontece com o Gabigol, sem ficar apenas na área do achismo. E aí, hein, Pascoal? Isso é um tema delicado, porque estamos falando daquele rapaz ali, ó, que entrou para a história do Flamengo, é um dos maiores nomes da história do Flamengo, o nosso Gabigol, pelos poderes rubro-negros de Gabigol, mas tem muita gente que já começa a achar isso, hein? E aí, hein, Pascoal?
É porque centroavante, quando não faz gol, 7 jogos sem marcar pelo Flamengo, aí já dá desconfiança. Né? Aí é aquele negócio do Luizão, o centroavante Luizão, o sapo. O Luizão falava, ó, Pascoal, o centroavante tem que fazer um gol um dia sim, um jogo sim, um jogo não. Aí um jogo sim, o outro não. Entendeu? Por quê? Porque a torcida não fica com aquela angústia de esperar o que o jogador faça gol. E ele mesmo não fica angustiado. Porque o centroavante que não faz gol fica chato, o jogador fica irritado, apurrinha os outros e tal. E é o caso do Gabriel. Ontem ele conseguiu torcer o tornozelo lá pisando no pé do adversário e acabou saindo, que pena. Né? Agora, pelo jeito também vai ter um monte de desfalque contra o Fluminense. Eu já perdi a conta de quantos jogadores não vão jogar contra o Fluminense. O Felipe Luiz tá suspenso, o Arrascaeta não joga, o Davi Luiz não joga, o BH não joga, o Gabigol não vai jogar. Jesus, então vai... Ó... O Jesus não. Jesus está treinando o Benfica, esse daí não tinha jeito mesmo, Pascoal. Mas ele tá certo com relação ao centroavante ficar com raiva de não fazer gol e tudo mais. Agora eu queria chamar a atenção de vocês também o seguinte: a última vez que o Gabigol marcou usando o manto sagrado foi lá no dia 28 de agosto de 2021. Nós estamos no dia 22 de outubro. Faltam 6 dias para cumprirmos 2 meses que o Gabigol não faz um gol pelo Flamengo. Nesse período, no início, ele estava contribuindo muito com assistências e tal, só que isso tudo, gente, a escassez de gol do Gabigol vai tendo a ver com ele saindo da área. Lembra, eu mostrei para vocês o mapa de calor. No jogo contra o Santos, ele atuou muito dentro da área e nos arredores da área. Já no jogo contra o Atlético anteontem, ele não botou o pé na área. O mapa de calor dele não registra a atividade dele dentro da área. Como ele vai fazer gol se ele está jogando tão longe da área? Então tem muito a ver essa saída exacerbada do Gabigol da área com relação também à escassez de gol pelo Mengão. Tem gente que diz que ele está saindo mais da área a pedido do Tite. E a gente sabe que o jogador quer disputar a Copa do Mundo, ele faz esse tipo de coisa. Tem gente pedindo para eu subir hashtag no Twitter, pedindo para o Arrascaeta pedir dispensa da seleção uruguaia. Arrascaeta foi convocado hoje. Jogos dia 11 e 16 de novembro, sendo que a gente tem a final da Libertadores no dia 27. Os caras querem que eu crie uma hashtag para pedir o Arrascaeta para pedir dispensa. A seleção do Uruguai ainda não está classificada para a Copa do Mundo. O sonho dos jogadores é disputar a Copa do Mundo. Essa é a verdade. Quem se importa só com o clube somos nós. Jogadores se importam com o clube, mas adoram seleção. Eu vou criar uma hashtag sabendo que o Arrasca não vai pedir dispensa, sabendo que ele quer jogar uma Copa do Mundo, sabendo que ele quer servir a seleção do país dele. É bobagem, ele vai jogar. Vamos escutar o que os caras têm para falar aí. Olha como é que vai jogar então contra o Fluminense nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Pedro, rapaz, você sabe que eu gosto do Pedro, né, João? Você tá sorrindo, né, Vasco? Sabe que eu gosto do Pedro. Quando eu falo do Pedro, você sorri. Porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Entregou, o Pedro, você viu o pênalti que ele bateu? Você viu? Você viu? Vou falar um negocinho pra você, um detalhe. Você viu que depois que o jogo acabou, o Renato foi conversar com ele dentro do campo? Renato falou pra ele, você bateu o pênalti daquele jeito, cara. Ele falou, o goleiro caiu antes. Porque o pênalti que o Pedro bateu me deixou com o coração apertado mesmo. Eu falei isso no meu pós-jogo. Devia ter puxado um pouquinho de lado pra bater aquele pênalti lá, porque quase que o Santos meteu o pé na bola. Pedrão, vamos ter uma margem de segurança maior aí, irmão, por favor. Para conferir. João. Pedro é diferente. Eu gosto muito do Pedro. Acho o Gabriel tecnicamente melhor que o Pedro. Mas o Pedro dentro da área, rapaz, essa é a diferença. O Gabriel gosta de sair da área e o Pedro gosta daquele espaço perto do gol. Rapaz, essa é uma coisa. O Zinho, tá na hora do Pedro ser titular do Flamengo? Sim. Sim. Olha aí, hein? Mas isso não quer dizer que o Gabigol tem que sair. Podem jogar juntos ali? Pode jogar junto. Não pode, não. Aí eu concordo em parte quando vem algumas críticas. O Renato tem que, nos treinamentos, buscar essa formação tática. Tem que mudar muita coisa. Em alguns momentos, eu vou sair do 4-2-3-1 ou do 4-1-4-1 pro 4-4-2. 2 linhas de 4
com os dois atacantes. O Gabigol, mas o time fica vulnerável. Vem cá, quando o Arrascaeta joga, ele marca, ele é marcador? Não. O Everton Ribeiro até recompõe, mas a característica dele é de marcador? Também não. O Bruno Henrique volta, ajuda, mas a característica dele é aquele meia de acompanhar a lateral? Não. Ué, então por que não pode, né, formatar ali com os dois na frente e conversar? Gabigol, você não gosta de sair da área toda hora, de se movimentar? Dá um botezinho no volante pra mim. Se não der pra você, vem você, Pedro. Eu vivi muito isso. Não, vamos lá. A ideia do Zinho é boa, mas não funciona do jeito que o Zinho tá falando, não. Primeiro que o time não pode jogar com 12, tem que jogar com 11. Então, pro Gabigol entrar junto com o Pedro, alguém tem que sair. E aí vamos parar para pensar na situação. O Gabigol gosta muito de sair. Ele sai pelo lado direito. Do lado direito nós temos Isla, Arão e Everton Ribeiro. O Arão ficando para poder cobrir Isla e Everton Ribeiro. Mas nós temos esses três jogadores com Everton Ribeiro, que é canhoto, jogando naquela extremidade para poder cortar para dentro. Exatamente a mesma coisa que o Gabigol faz. Gabigol é canhoto, joga aberto na direita para cortar para dentro. Assim ele apareceu no Santos. Então, para poder jogar Gabigol e Pedro junto, o Gabigol teria que se deslocar para o lugar onde o Everton Ribeiro joga. E o Everton Ribeiro deveria sair da equipe. Daí o Flamengo jogaria com Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão e Andreas Pereira, Gabigol, Arrascaeta centralizado, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol e Pedro lá na frente. O Everton teria que sair da equipe, porque não tem como pedir o Everton aos 32 anos para ele esquecer tudo que ele fez jogando aberto pela direita e começar a jogar centralizado, coisa que ele não gosta. E centralizado nós temos o Arrascaeta. E não podemos jogar com 12. O Pedro entrar, alguém tem que sair. E nós não podemos mexer nos dois volantes. E o Andreas, para a gente jogar nessa formação, o Andreas vai ter que ficar mais preso. Porque o Everton Ribeiro, ele tem uma função importantíssima taticamente. Ele ajuda o Isla. Muitas vezes, vocês podem reparar a partir de agora, o Everton Ribeiro vem para trás do Isla fazendo uma cobertura. Muitas vezes o Everton Ribeiro está mais próximo da linha de fundo defensiva do que o Maurício Isla. A principal função do Everton não é essa, é meio armador, né? Meio atacante, tem que estar lá na frente, mas ele ajuda muito, ele tem muito pulmão aos 32 anos para ajudar o Isla aqui. O Gabigol vai fazer isso não. No máximo vai dar um carrinho no lateral, no máximo vai esbarrar em quem estiver passando perto dele, voltar para trás do Isla, ele não vai. E se fizer, a gente vai perder a melhor característica dele, que é próxima da área, próxima do gol adversário. Se ele tiver que correr 60, 70 metros, eu já perco a característica dele. Para correr 60, 70 metros, eu tenho o Everton Ribeiro. Aí o Gabigol não serve. Então o Renato teria que fixar o Andreas e o Arão mais para dar liberdade para o Gabigol jogar daquele lado ali, e o Arão, que é o cara que cai mais pela direita, ficar atento em quem vai vir no lateral que vai subir nas costas do Gabigol para poder ajudar o Maurício Isla. Dá para fazer, mas tem que treinar o time desse jeito. Nem precisa mexer no 4-1-4-1. O 4-1-4-1 pode continuar do mesmo jeito, o 4-2-3-1 pode continuar do mesmo jeito. Só que tem que sair o Everton Ribeiro. Não tem outro jogador para sair da equipe, do meu ponto de vista, que não seja o Everton Ribeiro, por causa da função ser a mesma. E aí a gente vai parar de cobrar do Gabigol gol, porque ele vai passar a competir com o Everton Ribeiro. Ele vai começar a buscar posição com o Everton Ribeiro. Nessa, o Pedro vai virar titular absoluto como único centroavante do Flamengo, tendo o Vitor Gabriel no banco de reservas. Entenderam como é que vai funcionar a lógica da coisa? Ele vai passar a ser só Gabi. Gol, nós vamos pegar a parte do gol e vamos colocar no Pedro. Vai ser só Gabi e Pedro gol. Quem fica dentro da área tem muito mais chance de fazer gol, como a gente está vendo o que está acontecendo agora com o Gabigol e com o Pedro. Nos últimos 4 jogos, 4 gols. Agora, pessoal, a situação de fazer gols do Gabigol não está ligada diretamente com ele jogando pela direita ou centralizado. Está ligado diretamente com o número de jogos que ele faz pelo Flamengo, faz poucos jogos pelo Flamengo, dificulta o entrosamento com a equipe. Ah, mas ele joga nesse time há 3 anos. É verdade, só que ele não joga com o Michael há 3 anos,
ele não tá jogando com o Andrés Pereira há 3 anos, então ele não joga com o Kennedy há 3 anos, então tem uma série de jogadores novos que estão jogando, o Gabigol atuou muito pouco com eles. Essa fase de ouro do Michael pode contar nos dedos de uma mão só quantas vezes o Gabigol estava em campo. Isso atrapalha muito ali também. Atrapalha demais o Vitinho, atrapalha muito pro Gabigol. E mais, quanto mais fora da área o Gabigol tiver, mais dificuldades ele vai ter para concretizar as finalizações em gol. O Flamengo é o time que mais finaliza. E o Gabriel era um dos caras que mais finalizava. Ficando mais longe da área, no jogo contra o Atlético Paranaense, o tempo que ele ficou em campo, ele deu apenas uma finalização no gol. Daí eu pergunto para vocês o que vocês acham dessa discussão. Mantém o Gabigol titular e o Pedro no banco? Jogamos Pedro e Gabigol, Everton Ribeiro no banco. Pedro e Gabigol, você tira outro jogador para o banco de reservas. Como você atuaria com esse time do Flamengo com tanto talento? Pessoal, peço desculpas mais uma vez pela garganta, pela passada de dedo assim de vez em quando. Eu estou muito resfriado, mas eu jamais vou deixar de vir aqui bater esse papo com vocês, passar informação para vocês, porque esse compromisso com vocês a gente tem e a gente nunca vai perder. Tamanho é o carinho que vocês têm por nós. Então, só se eu tiver acamado, sem poder segurar um celular na minha mão, para eu não vir aqui. Daí eu peço para, além de deixar sua opinião, deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para o Resenha Rubro-Negra poder crescer. Amanhã tem jogo do Mengão, tem vídeo no Fla Nação VP às 7 horas e tem a transmissão a partir das 17 horas. Valeu? Pessoal, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Saudações Rubro-Negra.